Senhoras e senhores, novamente estamos em conexão direta com o Rio Grande do Sul. Nos bastidores aí, Paulinho e Cris dando aquele suporte para a Soraya. A galera dos bastidores que pensa que não trabalha, mas os caras estão passando um sufoco aí, junto com a Soraya. E para mim é um privilégio muito grande com a turma da Autopapo e nós, da TV Reparação Automotiva, falando um pouquinho sobre pós-venda. Olha só, no primeiro episódio falamos sobre a importância do pós-venda. E agora nós vamos falar como é que pode ganhar dinheiro com pós-venda e se pode ganhar. E se não é pecado ganhar dinheiro, né? Então, a Soraya vai estar com a gente aqui, dando aquela aula novamente. Soraya, muito bem-vinda. É um prazer muito grande ter você com a gente aqui. Eu que agradeço, Jason. Hoje eu tô pensando em cada detalhe onde que eu boto a mão, que se eu deixar aqui minha mão ficar assim, ó, eu tô fingindo até que eu tô me distraindo, boto a mão assim, pensadamente, pra fingir que eu tô tranquila contigo. Mas hoje minha mão tá totalmente pensada. Eu tô racionando, tô assim, ó, minha vontade é de ficar assim, ó. Mas vambora, toca o baile, amigão. Ô, Soraya, nós falamos um pouquinho sobre a importância, como eu falei na introdução, e eu tirei algumas conclusões aqui, né? Então, quando você tem um pós-venda efetivo, você gera valor. Quando você tem um pós-venda efetivo, você melhora a cultura da empresa, ou seja, profissionais, junto com o dono da empresa, trabalham de maneira mais harmoniosa, de maneira mais focada, e entende que aquilo que veio através do pós-venda é importante. E também o pós-venda como uma ferramenta essencial. Ela deixa de ser algo que pode se fazer. Então, na visão da Soraya, que é o que eu acredito também, o pós-venda ele vem numa função muito importante dentro da oficina mecânica. E aí é o seguinte, eu entendo que quando se vê cliente, e quando a oficina está cheia, nós deixamos de fazer algumas coisas, porque nós pensamos no próximo carro. Next, 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 né? Estamos ali, um atrás do outro, justamente sabendo que é uma linha de produção quase, né? Entra um carro, sai outro, vai, faz, e você fica condicionando aquilo. E a minha dúvida é o seguinte, a gente se preocupa tanto em atender esse cliente, mas esquece daqueles clientes que já passaram por um período. E a gente até se perde, porque é tanto carro. Pô, mas esse cara viu quanto? Há 3 meses, 6 meses, 1 ano? E aí começa a cair no esquecimento. E eu costumo dizer o seguinte, que comprar um carro é um sonho, consertar é um pesadelo. E a função da oficina nesse processo é ajudá-los a transformar esse pesadelo em algo mais leve, né? Ó, calma que eu estou aqui para te ajudar. E aí eu tenho uma pergunta que é logo de cara, dentro desse cenário. Como eu fui convidado, através do pós-venda, fui capturado para poder ir lá na oficina mecânica para resolver uma dor, um problema, eu consigo que aquele carro que acabou de chegar, ele possa ser ofertado. Será que não é aproveitar a dor do próximo? Ou aproveitar daquele momento daquele cliente, e aí você querer ofertar alguma coisa, e se existe essa possibilidade, eu queria saber em que momento isso pode ocorrer. Sabe que isso tem muito a ver com o que acontece com a Concept também. A Concept hoje oferta soluções de acordo com a necessidade de cada cliente. Ofertar, você pode, desde que o cliente precise. O que você não pode e também não deve é mascarar, fragilizar o cliente, falando que naquele momento ele precisa daquele serviço. Quando a gente fala de pós-venda, trazendo esse cliente de volta, seja por o que você chama de inativo aí dentro da sua oficina, nós chamamos de adormecidos. E já começa por aí, porque a gente chama de adormecido porque a gente acorda esse cliente quando ele volta para o convívio da loja. Quando você torna o sonho
de tratar o carro como uma segurança real, nada que você oferte estará fora de um combo importante para quem vai estar dentro desse carro. Então, eu vejo assim, a oportunidade de fazer o checklist, ele tem que ser sempre. Você não sabe por onde esse carro andou, com quem andou, o que aconteceu. E se a gente parar para pensar, Geiso, até enquanto empresa mesmo, enquanto oficina, vamos dizer assim, é de total responsabilidade sempre. Sempre única, eu vou repetir isso de formas assim, estou brincando agora, tá? Unicamente de uma única pessoa, extremamente da mesma pessoa, que é o dono da oficina, a responsabilidade daquele veículo. Então, no momento que ele passa pela oficina, chamado pelo pós-vendas, e alguém não faz, e a pessoa não faz o checklist, e se acontece alguma coisa, é aquela pessoa que deixou de avisar ou comunicar que vai se responsabilizar pelo carro. Então, eu te pergunto, vou te fazer uma pergunta ao contrário. Fazer o checklist é importante e necessário? Ou é uma oportunidade de venda? Tá? É uma linha muito tênue, porque o que eu acredito e o que eu vejo, tá? Eu, conhecendo as oficinas aí, visitei mais de 1.000 oficinas no Brasil inteiro, desde Maranhão, desde Belém do Pará até Rio Grande do Sul, né? Visitando, conhecendo um pouco de cada particularidade, eu percebo que as pessoas dão desculpa para não fazer o pós-venda. Desculpa, não fazer o checklist. Por quê? Por causa da correria, uma série de coisas que não é bem feito, que tem que treinar a pessoa, uma série de coisas. Depois que a pessoa treina, e essa pessoa que faz o checklist, ela começa a ter essa afinidade, ou seja, ela começa a gostar de fazer isso, existe um segundo processo, que é mostrar aquilo que não está legal e ofertar para o cliente. E quando para nessa situação, eu acho que é saudável. Qual que é o grande problema? Quando a pessoa já começa a condenar algo que não deve ser condenado. E aí essa linha é muito tênue, sabe? Porque fica naquela coisa, meu, posso ganhar mais não sei quanto. Eu tenho mais a bonificação. Eu tenho mais aqui no final do mês, se eu bater a meta, vai ter X valor. E aí eu começo que pode se tornar algo predatório. E é essa que é a minha reflexão diante de uma situação como essa. Sabe qual é a grande diferença, Jason? Quando esse consumidor ele entende que, de fato, ele é cuidado realmente, desde a entrada dele dentro da oficina, e essa comunicação continua acontecendo enquanto ele não está na oficina, ele vê como um cuidado real. Agora, quando você manda uma mensagem fria para o cliente para ele voltar, aí passa a ser predatório, como você está dizendo. Então, é nesse aspecto que eu queria tocar. O cliente ele já está lá. E aí o dono da oficina ou a equipe tem a falsa impressão que aquele cliente chegou e é dele. Né? E eu falo de falsa Desculpa a impressão porque... risada, eu nem consegui me controlar dentro de mim mesmo. Tem que rir, porque nunca é. Por que essa falsa impressão? Porque durante o ano, mal sabe o dono da oficina e esse cliente ele vai na loja de pneus para ver o pneu, ele vai numa empresa de ar-condicionado, porque o ar-condicionado parou de gelar, não está gelando da forma como gostaria, vai numa troca de óleo, né? Porque tem aqui em São Paulo, principalmente, né? Tem as trocas de óleos que são só especializados nisso daí. Então, o dono da oficina acha que o cliente chegou lá é dele, mal sabe que foi dividido ao longo do ano com várias empresas pegando um pedacinho dessa fatia, vamos dizer assim. Ele tem essa sensação porque o nível de proximidade que a gente acha que, quando conhece as pessoas, acha que a gente não vai ser trocado. E aí que mora o perigo. Porque em nenhum momento, e eu vou falar de novo, vou repetir, em nenhum momento ele se vê habilitado, ou tem o tempo, ou tem a expertise para parar e analisar a carteira dele. E aí que tá, a Concept entra para fazer isso em tempo real todos os dias. A gente já passou relatório uma vez com um cliente,
E foi exatamente a Dani. E ela me contou esse assunto, depois ela me ligou. Falando que a gente fez uma campanha de cliente adormecido. E esse cliente, especificamente um CNPJ, no CPF X, tinha retornado para a loja. E aí o dono da oficina falou assim para ela, mas esse cara é meu amigo durante anos e você não trouxe ele de volta. E ela é bem branquinha, né? Subiu vermelhão nela. Quando ela me ligou, ela já tinha saído da reunião, ela ainda estava rubra, vamos dizer assim. E ela perguntou assim para o cliente, se ele fosse realmente seu amigo e viesse sempre aqui, será que da última vez que ele visitou a sua oficina, demoraria mais de 3 anos? Porque a gente tem essa leve sensação que tudo está no nosso domínio, mas não está. Se você não para analisar, é só um sentimento. E sentimento é algo que você sente diferentemente de uma pessoa para outra, mas contra números, fatos e dados não existe argumento. Então, muitas vezes, o dono da oficina tem a sensação de que os clientes estão dentro da carteira e esses clientes estão, voando, como você disse, dividindo parte da rentabilidade dele com outras oficinas. Soraya, na prática, como que o pós-venda ele ajuda na rentabilidade da oficina mecânica? Eu não estou falando ali no dia a dia dela, mas na rentabilidade, ou seja, qual que é a ação específica do pós-venda sendo bem aplicada, a rentabilidade da oficina começa a ser percebida comparada com os meses anteriores, e aí serve como base para poder dar uma olhada e saber. Tem os MVPs da vida, né? Que você vai fazendo e vai tentando, mas pelo que eu entendo que o pós-venda não. O pós-venda, ele é uma série de ações estratégicas com uma regularidade. Então, existe uma fórmula, né? É constância. E a primeira coisa que a gente precisa observar é o seguinte: quanto custa o cliente que você quer na sua loja? Não é o que custa um cliente, que é mais amplo ainda. Quanto custa o cliente que está disposto a pagar pelo preço ideal, que você julga ideal, dentro da sua oficina? Já começa por aí. Se esse cliente ele é cuidado e ele se mantém dentro da sua carteira, provavelmente você vai se rentabilizar mais tendo não só um cliente como esse, mas muitos outros clientes com perfil muito parecido com esse, que é o que dentro do marketing a gente chama de persona. Então, essa é a primeira coisa. Manter o cliente que está mais habilitado a pagar melhor pelo seu serviço, pela sua prestação de serviço, por tudo que você pode oferecer para ele dentro da sua oficina. Isso é a primeira coisa que ele pode se rentabilizar. A segunda é, de fato, entender, como você mesmo já falou, quais são as ferramentas que ainda podem potencializar ainda mais. Porque o cliente que é novo, e você precisa sim ter clientes novos para oxigenar a tua carteira, você também precisa trazer eles dentro desse mesmo perfil. Então, quando a gente fala que o pós-vendas é através da escuta, é esse cliente que hoje está buscando algo diferente no mercado. Se é preço por preço, ele vai te comparar com a diferença de R$30. E está tudo bem. A pergunta é esse tipo de cliente que você quer para você? Então, essas são algumas perguntas que você precisa fazer e que respondam coisas que são importantes na sua prestação de serviço. Então, um cliente mais propenso a pagar melhor. Essa é a primeira coisa, Jason, que ele tem que identificar. Outra, ter clientes parecidos com esses que estão dispostos a se canalizar assim. Essas duas coisas, para mim, são as mais importantes. Eles trazem resultados específicos para dentro do negócio. Senão, a gente compara preço por preço. Eu vou até brincar aqui, olha. Antes de vir para cá, a gente precisa dar um tapinha no visual. E hoje eu peguei lá o meu rímel para passar antes de vir para cá. E eu tava lá, né, espichando o olho no espelho e falei, meu Deus, por que meu cílio não cresce, né, Jason? O produto tá ruim, não é possível. Quando eu virei, eu deveria ter trazido. Acho até que tá ali, depois eu vou até pegar para te mostrar. Quando eu passei, quando eu olhei, eu falei, calma aí. Não é o mesmo produto que eu compro. Agora, pasme você.
A cor do produto é a mesma, a embalagem é igual, o jeito de escrever é idêntico, e em cima, onde é a marca, é diferente. E eu falei, como é que eu não vi isso? Como é que eu fui enganada por isso, que eu uso isso há muitos anos? Na oficina acontece a mesma coisa. O cara é enganado por rótulos de oficina o tempo todo. Só que ele esquece que as linhas menores é quem cuida de você realmente. E ele não vai ler o consumidor. Ele vai lembrar quando a outra experiência dele for negativa. A gente está saindo no momento, Jason, da linha da experiência. Pode parecer louco isso que eu estou falando, mas a gente está avançando. A gente está na casa da experiência nos últimos 5 anos. E tem gente que nem nessa casa chegou. Então, o que traz realmente de resultado é saber o quanto você está disposto a continuar dentro de um mercado onde rímel é rímel e oficina é oficina. Ou você se descola, ou você vai estar fora do mercado. Esse, para mim, já é o maior resultado que pode existir nesse momento. Sabe que você falou de rímel, né? Eu estava aqui pensando. Quem absorve melhor essa questão do pós-venda? A proprietária do carro, a dona do carro, ou o homem, o dono do carro? Essa é uma dúvida que eu sempre quis, né, tirar com você, porque tem pessoas que sentem mais esse tipo de segurança, né? Porque Se é o o cara homem, pode chegar no meio da roda lá. A tua pergunta é se é o homem ou se é a mulher que responde mais? Vou chegar lá, é isso aí. O lance é o seguinte: eu chego numa roda de amigos, estou lá, batendo papo na resenha com os caras, eles falam, não, pô, aí, ó, mandei arrumar meu carro, aqui, ó, recebi aqui uma informação que meu carro já está na hora de trocar óleo, eu nem me preocupo com isso, os caras se preocupam para mim, pô, aquela oficina é top e tal, então eu dou até uma gabada, né, de gabo ali no meio da resenha. E a mulher que se sente também da mesma forma, sendo abraçada, acolhida pela oficina mecânica. Mas em termos práticos, pelo que vocês analisam aí, se tem essa análise, é claro, né? Quem recebe isso melhor, o homem ou a mulher, na questão do pós-venda? Eu vou responder como marketing agora. Depende. Depende muito. Isso não está ligado à questão de gênero. Masculino, feminino, enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje a gente tem uma atividade específica que se chama cliente fã. Quando esse consumidor fala além da conta, ou seja, ele está disposto a falar, poxa, eu fui na oficina e o seu Gilberto me atendeu maravilhosamente bem, a equipe é engajada, o atendimento é dentro do prazo, a gente entende que ele está usando o que ele tem de mais importante, que é o tempo dele. Hoje não existe a mulher e o homem, existem de fato as pessoas. E como ainda, olha o que eu vou falar, normalmente ainda é o homem que vai mais na oficina, ele também tem falado tanto quanto a mulher. Então eu não consigo te falar se é um homem ou uma mulher. Todos falam, desde que se sintam seguros para falar bem daquela oficina. Boa, muito bom. Então, mais um aprendizado aqui. Não depende do gênero masculino ou feminino. Depende da pessoa que efetivamente está sendo amparada e cuidada pela oficina para que ele possa se sentir seguro em levar o carro e até mesmo indicar amigos, né? Sabe, deixa eu complementar isso, porque eu acho que é importante isso. E muitas vezes esse tipo de assunto está ligado e relacionado até à questão do ambiente regional, na cidade, da forma de tratar os seus clientes. Então, às vezes, o dono da oficina fala assim para a gente, mas aqui o meu cliente não fala muito. A pergunta é, você provoca isso nele? Se você provoca essa proximidade até no nível que é importante, ele vai te devolver na mesma moeda quando você começar a se conectar com os clientes, como eu falei antes, que estão mais dispostos e propensos a estar dentro da sua oficina. Se não,
é só um follow-up, é só um bate-papo a mais. Mas isso muitas vezes tem que ser provocado ou pelo dono ou pela pessoa que faz o check-in e o check-out dos veículos, tá? Som, tira uma dúvida para mim. Quando nós falamos de pós-venda, a gente acompanhava algumas ações que era você receber a ligação, né? Então, a pessoa: "Oi, tudo bem? Aqui da oficina, tô ligando para saber como é que ficou o seu carro, tal, tudo mais". E era uma coisa meio até quem consertou pede para uma pessoa da mesma empresa ligar para saber se o carro ele continua, né, bacana, se deu certo a manutenção. E a minha dúvida é o seguinte: não é uma situação meio delicada? Por quê? Porque ela pode chegar para o dono da oficina e falar: "Olha, está aqui, a turminha aí, os mecânicos, o senhor tem desempenhado um bom trabalho". Então, para quem toma a decisão de executar um pós-venda focado em trazer resultado efetivo, não fica uma situação meio que ambígua? O mesmo que executa a manutenção, ele quer saber do pós-venda, e isso pode ter um ruído ou não trazer um cenário, muitas vezes, claro, e o cara achar: "Meu, por que que eu só perco dinheiro? Por que que a coisa não funciona?". Entendeu a minha colocação aqui? Entendi e vou começar te respondendo brincando. Ambígua e umbigo. Sabe por quê? Umbigo? Porque se o cara não, ele quer olhar o próprio umbigo, ele bota a mesma pessoa do time para fazer. Quando é feito de forma neutra, totalmente assim, nem de um lado, nem tendencioso, nem de um lado do outro, aí sim a coisa acontece. Então hoje a Concept vem para selar isso, para que você possa ter realmente o que está acontecendo. Outro problema, Jason, que acontece nisso que você está dizendo, nessa informação, é que quando é feito por alguém do seu time, muitas vezes ele entende que isso é só uma queixa normal do cliente. E o que é uma queixa normal, muitas vezes, é algo que já está se alastrando para todos os outros clientes, e você acaba não cuidando. Quando é algo neutro, a gente sempre vai olhar em conjunto. Os 4 especialistas que cuidam dessa oficina vão sempre olhar e entender que queixa é essa que ela vem se repetindo. Então, pode ser que a pessoa que faça o pós-venda interno, que ele diz que faz o pós-venda interno, né? E aí é uma provocação minha também. Ele fala que faz, mas eu sei que ele não faz. De forma efetiva, ele pode ser esposa de alguém, um namorico de alguém, pode estar entendendo que ele vai penalizar alguém dentro da oficina. Então, ele não faria isso, porque ele também vai proteger os deles. É importante que o pós-venda seja feito por uma empresa neutra, onde a gente vai realizar a escuta e juntos, na tomada de decisão para melhoria contínua dessa oficina, tomaremos as devidas providências dali para frente. Então, isso é o mais importante, que não tenha ambiguidade e nem umbiguidade. Agora eu estou brincando, né, Jason? Já para finalmente, com relação aí a nosso aumento de ticket médio aí, de vender serviços através do pós-venda, as ferramentas disponíveis hoje. Quando eu falo de ferramentas, eu falo de WhatsApp, eu falo de Facebook, eu falo de Instagram, eu falo de mídias sociais, eu falo aí de uma série de ferramentas que estão disponíveis. O quanto isso ela representa, de maneira sendo bem utilizada, de aumento, né, de acréscimo de novos clientes ou de clientes já caídos nesse funil com mais intenção e mais segurança para executar os serviços nessas oficinas que já estão preparadas. Jason, a tua pergunta foi excelente. A primeira coisa que a gente precisa se dar conta é que tem muitas ferramentas para ajudar, mas tem tantas que a gente está perdendo o foco. E isso tem cegado muitos donos de oficina. Porque quando a gente fala de Facebook, Instagram, as pessoas estão ali numa timeline o tempo todo passando o que está acontecendo e ela se perde porque é muito ruído, é muita gente falando o que ela tem que fazer e ela demora
existe um delay até a tomada de decisão ou encontrar o que é correto, o que é certo, ou melhor, o caminho a seguir. Então, já começa por aí. Mas as ferramentas são muitas. A gente fala, você já comentou o do Meta, né? Que é o Facebook e o Instagram. A gente tem um WhatsApp oficial. Hoje a Concept é uma das únicas empresas aqui no país que trabalha com WhatsApp oficial, falando em nome de cada uma dessas oficinas. Então, a gente trabalha no sistema do white label, né? A gente não aparece. Quando a gente fala com um consumidor, a gente está falando em nome da sua oficina e de forma neutra através do nosso time. A gente tem o Google, que é a melhor revolução que pode acontecer. As pessoas ainda estão olhando para o Meta. Eu não estou dizendo que o Meta não funcione. Então, a gente tem o Google ADS, a gente tem o Facebook ADS, a gente tem tantas ferramentas, mas o básico e o essencial que tem que ser feito não é feito. Então, claro, se a gente ficar aqui agora, sim, é um episódio que eu acho que a gente vai acabar abrindo outro episódio para falar só das formas digitais, são muitos. Mas o recado que eu gostaria de deixar, de fato, é: pare de se cegar. Não existe fórmula mágica. 3 passos para você ter novos clientes. Não, isso não existe. Se esse combo existisse, tinha muita gente aí pilotando combo mágico. E não é bem assim que funciona, viu, Geison? Legal, Sô. Então, eu quero já deixar aqui o convite para nós entrarmos nessa particularidade das mídias sociais para as oficinas mecânicas. Eu também tenho acompanhado e eu vejo algumas falhas, alguns errinhos aí frequentes, que eu falo, pô, mas com quem que esse cara está falando? E como a Concept aí também faz, né? Além do pós-venda, eu estava vendo o portfólio, vocês também trabalham a imagem da oficina digitalmente. Ou seja, tira ela daquela ruazinha ali escondidinha, coloca ela numa avenida digital ali, no qual o pessoal consegue enxergá-la, vê-la, e ela não deixa de passar despercebido, né? Não, de forma alguma. São muitas e a gente precisa entender quais são as estradas que a gente quer estar. Se a gente tentar achar atalhos, pode ser que a gente fique no meio da floresta. E o lobo mau não perdoa. Não perdoa. Ele te engole vivo e tu fica na barriga dele achando que você está dando resultado. E pode ser que não chegue o lenhador para abrir a barriga a tempo e ele já fez a digestão. Isso aí. Que aula, senhores, que aula, é isso aí. Soraya, muito obrigado, time da Concept aí, arrebentando. Então, gente, a Soraya deixou alguns ensinamentos aqui muito claros a respeito de rentabilidade no pós-venda. E ela sempre ressaltou uma coisa muito interessante aqui. Não depende do dono do carro, depende de uma ação para que gere no dono do carro a confiança de abrir a carteira e de poder absorver aquilo que você está ofertando. Então, pós-venda não é algo que se vem na minha oficina e aí você já fica ali deitado em berço esplêndido. Não, existe um trabalhinho aí que essas meninas fazem muito bem. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Geison. A gente se vê em breve. Grande beijo, valeu. Até, tchau, tchau.